crente que concorda comigo, diga juntos, amém. Está abençoado em nome de Jesus. E para ministrar ao nosso coração a palavra de Deus, quero convidar ao altar o pastor Saulo. Mais uma vez, pastor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Que alegria estarmos aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, louvando a Deus por esse momento na qual nós estamos aqui. Estou muito feliz de retornar a essa casa. Faz muito tempo que eu não venho aqui, mas Deus tem dado essa graça a nós, né? Então, que Deus abençoe vocês. Vamos ler a palavra de Deus? Deus colocou uma palavra no meu coração e é bênção, irmãos. É bênção que Deus colocou para nós. E eu quero dividir essa bênção com vocês. Também vamos colocar de pé. É um texto muito conhecido que está no Salmos, de número 1. Vamos ler os 3 primeiros versos do Salmo de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim esse texto: que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Quantos creem nessa palavra? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Abba, Pai, nós estamos aqui, ó Pai, em volta da sua mesa, para nos alimentar, Senhor, nos alimentar a nossa alma. Muitos aqui já alimentaram os seus corpos, já alimentaram a sua mente, mas agora nós viemos aqui alimentar a nossa alma com a tua palavra. Senhor, que nós possamos sair daqui abençoados. Hoje a minha oração, Senhor, é que cada um aqui entenda o segredo de ser abençoado. Senhor, que nós possamos, Senhor, realmente buscar a Ti verdadeiramente, como foi cantado aqui. Nos transforma, Senhor, a cada dia, a olhar para nós e Tu dizer que nós somos Teus adoradores. Não um adorador qualquer, mas um adorador por excelência. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esses dias, um tempo atrás, eu estava indo para uma vigília lá na nossa igreja. A gente estava indo numa vigília lá em Paraibuna. E os irmãos alugaram uma Kombi e marcamos lá na igreja, e eu entrei na Kombi e os irmãos ali na Kombi, e nós indo para a cidade de Paraibuna. E eu achei bem interessante a postura na qual esses nossos irmãos estavam ali. E é interessante que quando nós vamos na vigília ou vamos em montes orar, fazemos campanha, é interessante que existe uma expectativa, e esses irmãos estavam com uma expectativa em que
na qual Deus iria falar com eles. Mas eu sei que Deus ia falar com eles, que Deus ia falar com eles. Mas o que eu estava pensando ali é que a expectativa que esses irmãos tinham de Deus falar com eles era a expectativa que me parece que 99% dos pentecostais têm, de Deus usar um profeta, usar um pastor, usar uma irmã e, né, começar a falar em línguas e começar a revelar a vida e dar a bênção para eles e tal. E eu fiquei pensando, mas e se Deus não fizer isso? E se Deus não usar ninguém? Você ir nessa vigília? Eu fiquei pensando comigo, pastor Giovanni, se eu fosse nessa vigília e não acontecesse nada, acontecesse apenas não, né? Acontecesse o culto, como é esse culto que nós estamos aqui? Será que você sairia decepcionado? Será que você ia embora para casa pensando assim, nossa, hoje não aconteceu nada porque Deus não falou comigo, Deus não agiu da forma que eu queria que Ele agisse, o meu planejamento, a forma na qual eu queria, Deus não fez. E é bem interessante nisso, irmãos, porque nós temos essa expectativa, muitas vezes, de vir na igreja, e me parece que muitas vezes o nosso coração, ele coloca essa ideia diante de Deus, hoje eu vou no culto e Deus tem que fazer algo para mim, Deus tem que fazer algo na minha vida, porque se Deus não fizer nada na minha vida, não vai ser um culto. Eu vou hoje na igreja porque Deus tem uma palavra para mim. Mas esse hino que vocês cantaram, Deus colocou uns pensamentos no meu coração, que é o seguinte: será que você já foi nesse lugar, você já veio aqui com a seguinte intenção: hoje eu não quero saber de nada, hoje eu vim para adorar? Já veio? Seja sincero. Você hoje levantou da sua casa e você pensou assim: hoje eu vou adorar a Deus. Estou desempregado, estou sem dinheiro, nada deu certo na minha vida hoje, tudo que eu tentei fazer deu tudo errado. Quer saber? Eu não vou na igreja para pedir, eu não vou na igreja para ficar pressionando Deus, não. Hoje eu vou na igreja para adorar Ele. Para adorar Ele. E é bem interessante, irmãos. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque muitas vezes nós viemos na igreja com essa expectativa de ser abençoado. Quem quer ser abençoado? Agora, o que eu quero ensinar para vocês hoje é que você não precisa vir aqui para ser abençoado. Você precisa entender o que a Bíblia diz, o que é ser abençoado. Porque Deus deixou para nós a sua palavra. A sua palavra é a revelação dele para nós. Eu não entendo porque que muitas pessoas não querem mais saber da Bíblia. As pessoas querem saber de filosofia, as pessoas querem pregar outras coisas. Mas, irmãos, se todo mundo entendesse o valor, o peso, a preciosidade, o tesouro, e que na qual Deus nos deu e que está na palma das nossas mãos, irmãos, a sua vida seria outra. E esse salmo, irmãos, na qual eu li, poderia ler ele inteiro, mas eu só quero ficar nesses 3 versos, nos ensina o que é ser abençoado. Aqui tem 4 critérios, ou 4 características de um homem abençoado. 4 características de um homem abençoado, homem ou mulher abençoado.
E se você cumprir, praticar, guardar no teu coração e cumprir o que está escrito aqui, irmãos, se prepare, porque aonde você for, você vai prosperar. Você vai prosperar. Que é o que diz o verso 3. E tudo quanto ele faz será bem sucedido, será próspero. Por que que as coisas estão dando errado na sua vida? Porque talvez você não esteja cumprindo um desses critérios. O primeiro critério que diz aqui, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Abençoado. Aquele que é feliz do feliz, do feliz, do feliz. Feliz dos felizes. Bem-aventurado é um homem que, primeiro, não anda no conselho dos ímpios. A quem você tem buscado conselho? Quem são as pessoas na qual, quando vem o aperto, quando vem a dúvida, quando vem a indecisão, quando você tem que fazer uma escolha, quando você tem que tomar um passo na sua vida, quem é que você ouve? Quem é que você ouve? Ah, pastor, eu ouço aquele influencer, eu ouço aquele especialista, eu ouço aquela pessoa que entende do assunto. É bom ouvir, mas se você quer ser bem-aventurado, você tem que ter critério. O primeiro critério que você tem que ter é que você tem que saber a quem você tem que dar ouvidos. A quem você está ouvindo? Hoje tem muita gente falando. A rede social deu voz para todo mundo. Deu voz para todo mundo. Hoje qualquer um fala. Qualquer um. Ou antigamente, para você falar na mídia, você tinha que pagar um alto dinheiro para ter um programa de televisão, para ter um programa de rádio. Hoje, pega um celular, coloca uma câmera, já vou falando. A quem você está ouvindo? Porque para um homem bem-aventurado só existe uma direção. Quantas vezes? Será que você já fez isso? Responda para você. Quando você tem uma indecisão, ou quando você tem alguma coisa, quando você quer tomar uma decisão e parece que está tudo confuso, você primeiramente já pensou o que Deus tem? Qual é a vontade de Deus? Aí você pergunta para mim, pastor, como é que eu descubro a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui, irmãos. Já parou para pensar? Vou fazer um estudo, por exemplo, de como escolher uma pessoa para que eu possa casar. A Bíblia tem princípios. A Bíblia não vai falar qual é a pessoa que você tem que casar, mas a Bíblia vai mostrar os princípios na qual você tem que considerar. Quero fazer um negócio, vou comprar um terreno, vou comprar uma casa. A Bíblia não vai falar qual vai ser a sua casa ou qual vai ser o terreno, mas a Bíblia vai te dar princípios. Por exemplo, chega alguém para você e fala, olha, eu estou alugando uma casa e eu estou precisando de um fiador. A Bíblia vai te dar o princípio. Qual que é o princípio que a Bíblia vai dar? Salomão vai dizer, fuja. E se você é fiador de alguém, Salomão, olha só que coisa linda é a palavra de Deus. Salomão, ele fala, não dê sossego até que o teu nome saia do fiador dele lá. Não dê sossego para ele, perturba ele, manda o WhatsApp, liga para ele toda hora, diz, já pagou? Já pagou? Já pagou? Porque é o meu nome que está em jogo. Mas sabe o que acontece? Nós não ouvimos a Bíblia, nós não queremos saber da Bíblia, a gente quer o mais fácil. E o que é o mais fácil? É o especialista. Como ficar rico em 7 dias? A gente quer ir para o mais fácil.
Ao invés de a gente pegar a fruta e fazer o suco, a gente já compra o suco preparado. Só que aquele suco não é suco, você sabe disso, não é química pura. Porque a gente quer ir para o mais fácil. Mas a Bíblia diz: quer ser abençoado? Não ande no conselho dos ímpios. Não ande no conselho dos ímpios. Quem é a pessoa? É serva de Deus? É homem de Deus? É mulher de Deus? Como é o pensamento dela sobre Deus? Ah, ele é ateu, ele é bom economista, ele é um bom filósofo, mas ele é ateu, ele não acredita em Deus. Por que eu vou ouvir uma pessoa dessa? Se ela não tem consideração com Deus, quem você tem ouvido? A quem você tem seguido? Quem é que você segue na sua rede social e você diz: nossa? E muitas vezes, irmãos, nós colocamos a palavra de Deus em último plano. Nós não buscamos a palavra de Deus. Nós não somos amantes da palavra de Deus. Porque se eu dou ouvido ao conselho dos ímpios, então eu não dou ouvido à palavra de Deus. Busque conselho em quem é temente a Deus, porque uma pessoa temente a Deus é uma pessoa abençoada. Então, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo critério, e esse aqui é pior: não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, não se prenda no caminho dos pecadores. Antes eu estava ouvindo, agora essa pessoa está se aliando, está formando amizade, está formando aliança com essas pessoas, sem se importar com a fé dessa pessoa, sem se importar o que essa pessoa tem. Agora, não é mais ímpio, essa pessoa é pecadora. Com quem você tem formado aliança? Com quem que você quer abrir uma sociedade? Com quem que você quer se relacionar na sua vida sentimental? Quem é que frequenta a sua casa? Quem é que você abre a sua vida? Aí depois reclama que está dando tudo errado. Está dando tudo errado mesmo, porque você tem formado aliança com pessoas erradas. A história de Israel é uma história triste, porque depois que Josué morre, aquele povo começa a se aliar com pessoas erradas e começa a adorar Baal. Eles iam no tabernáculo, adoravam a Deus no tabernáculo, e no momento seguinte adorava Baal. Por quê? Porque eles se aliaram a pessoas erradas. E foi uma tragédia na vida do povo de Deus. E não é o que está acontecendo conosco hoje, irmãos? Com quem é que nós estamos se aliando? Com quem é que nós estamos andando? Porque no primeiro é não ouvir. Se não é para ouvir, o que dirá se aliar? Se a gente não pode nem ouvir, então que dirá ficar andando junto, se prendendo a cada dia? Então, bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Tenha critério. Irmãos, esse texto nos ensina que um homem bem-aventurado, um homem abençoado, é um homem que tem critério. Um homem bem-abençoado é um homem que na qual ele não se alia com qualquer um, ele se alia com as pessoas certas. Ele separa, ele tem limites, ele coloca limite nas coisas. Com quem você tem que se aliar? Com quem que você quer formar aliança? Ah, pastor, mas ele é bom caráter. Ah, pastor, ele é gente boa. Ela é o amor da minha vida. Ele é o amor da minha vida. Será?
Terceiro critério: não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor são aquelas pessoas que não têm nenhum respeito com Deus e, pior, zomba de tudo daquilo que é ou o que pertence a Deus. Imagine você se assentando numa mesa como essa, porque na cultura bíblica, se assentar numa mesa significa que você tem comunhão. A igreja primitiva vivia em comunhão. E qual era a expressão dessa comunhão? Se assentar na mesa, dividir o pão, compartilhar o pão. Aqui, uma pessoa que não é abençoada é uma pessoa que se assenta e que não se importa mais, ela não se sente mais machucada se alguém falar mal da igreja, se alguém falar mal da fé dela, se alguém falar mal do Deus dela. Ela acha aquilo normal. Ela está tão ensurdecida por dentro, ela está tão cauterizada por dentro, que se falar bem ou se falar mal, para ela não se importa. Será que não é isso que está acontecendo conosco, irmãos? Eu fico triste, por exemplo, quando eu vejo igrejas na qual dão oportunidade para muitas pessoas para não mais pregar a palavra, mas para contar casos engraçados e fazerem piadas com a palavra de Deus. Será que não fere mais a gente? Eu acho interessante Davi, um dia, quando Davi ele vai até o arraial de Israel e ele vai levar queijo e pão para os seus irmãos, e ele vê um homem zombando de Deus, ele vê um gigante zombando de Deus, e aquilo fere o coração dele, porque ele fala: quem é esse que está zombando do meu Deus? Sabe o que está faltando na igreja hoje, irmãos? Está faltando na igreja hoje esse sentimento de temor. Porque a partir do momento que eu não me ofendo mais com a blasfêmia, eu não me ofendo mais com a zombaria, eu não me ofendo mais com as coisas, é por isso que eu não sou abençoado. Porque eu já perdi a noção daquilo que é sagrado, eu já perdi a noção daquilo na qual é reverência. Sabe o que está faltando hoje, irmãos, nas nossas vidas? Reverência. Sabe o que está faltando hoje na nossa vida? Nós entendermos o que é o culto. Já parou para pensar o que é um culto? Primeiro eu vou falar o que não é um culto. Culto, primeiro, não é entretenimento. Tem muita gente que agora colocou na cabeça que o culto é entretenimento. É um show. Ah, vai ter teatro na igreja. Ah, vai ter uma banda na igreja. Ah, vai ter um cantor famoso, vai ter um pregador. É um entretenimento. Se for entretenimento, então vamos cobrar ingresso. Entretenimento. Segundo, culto não é para você. Você não é o objetivo do culto, sabia disso? Por que a gente diz assim: ah, eu não gostei do culto hoje? Ah, por que você não gostou do culto hoje? Ah, porque não teve isso, não teve aquilo, todo mundo cantou desafinado, todo mundo... O que é um culto, irmãos? Um culto é o que você entrega. Você veio aqui, deveria pensar o seguinte: eu vou na igreja hoje. O que eu vou fazer na igreja hoje? Vou cultuar. Se você veio cultuar, é porque você veio trazer algo. O que você tem trazido? E a pergunta na qual eu faço para Deus, muitas vezes: Deus, o que o Senhor tem achado do meu culto?
Já parou para pensar nisso? O que o Senhor tem achado do teu culto? Porque eu saio daqui reclamando, dizendo que o culto não foi bom, está errado. Na verdade eu tenho que orar. Deus diz, Senhor, você está gostando do meu culto? Como que está o meu culto? Será que o meu culto está sendo aquele culto de Caim? Pego fruto, é isso mesmo, vou lá oferecer e está tudo certo? Ou o meu culto tem sido o culto de Abel? Vou levar o melhor, vou pegar a primeira ovelha, a primeira ovelha que eu cuidei, que eu ralei para cuidar dela, acompanhei o crescimento dela, zelei pela saúde dela, e eu vou oferecer isso para Deus. O que você tem oferecido para Deus, irmãos? Você acha que você tem oferecido o seu melhor para Deus? Sabe o que é oferecer melhor para Deus? Oferecer melhor para Deus é você ter um dia cansativo, um dia assim, que você chega na sua casa, a cama está te chamando, a televisão está te convidando, e você diz, uma quinta-feira, amanhã é feriado, vou na igreja ou fico aqui? Estou cansado, estou estressado. Não, vou na igreja, vou adorar a Deus, vou oferecer o meu culto a Deus. Meu cansaço fica depois, a minha dor fica depois. Não, eu vou para a igreja e depois a gente vê o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Deus recebe o seu culto. Então não se assente na roda dos escarnecedores. Resgate esse zelo em você. Resgate o respeito que você tem por Deus. Esse é o terceiro critério. E o quarto critério. Primeiro critério, não ande segundo o conselho dos ímpios. Segundo critério, não se detenha no caminho dos pecadores. Terceiro critério, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes de você procurar conselho, antes de você andar com alguém, antes de você se assentar na mesa com alguém, antes de tudo isso, tenha como prioridade, antes, o seu deleite, o seu prazer está aonde? Na lei do Senhor. A lei do Senhor é uma expressão que aponta para a Bíblia. Todas as vezes que você lê na Bíblia, a lei do Senhor, ela está falando da Bíblia. Porque nessa época, no livro de Salmos, a Bíblia dos judeus eram os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse era a Bíblia deles. Então quando o salmista diz, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, ele está dizendo, tenha prazer na lei do Senhor. E como é que eu demonstro esse prazer? Meditando nela no domingo à noite. É isso que o texto diz? Antes medita na lei, na terça, na quinta e no domingo. É isso que o texto diz? De dia, sabe o que essa expressão quer dizer? 24 horas por dia. Tanto de dia como de noite. Tanto de dia como de noite. Mas antes de eu meditar, primeiro eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. E a primeira coisa que você tem que entender, meu irmão e minha irmã, eu sou pentecostal, tá, gente? Gosto da glória, gosto de buscar o Senhor. Mas o que você tem que entender é o seguinte, que, primeiro, nenhuma experiência
experiência espiritual pode suplantar a autoridade da palavra de Deus. É isso que nós temos que entender. Não é porque o varão está no fogo, tem que ver que fogo é esse. Você sabia que o inimigo, ele também opera milagres? Você sabia que o inimigo também, ele falsifica e demonstra também os mesmos dons que é demonstrado na igreja? Nem toda cura é de Deus. Nem toda profecia é de Deus. Por isso que João escreve em sua carta dizendo: provai todos os espíritos. Tá, é a Bíblia, gente. Provai. Provai todos os espíritos. E a história está aí para contar várias coisas que aconteceram. Por exemplo, a história conta um fato de um homem que foi orar no monte, orava no monte, gostava de orar no monte. Olha só que história, pastor Giovanni. Gostava de orar no monte, ele gostava de orar no monte, e de repente aparece um anjo para ele. Aparece um anjo. E o anjo fala assim para ele: ó, Deus tem uma palavra para você. Deus manda falar para você que todas as igrejas, isso mais ou menos em 1830, Deus manda dizer para você que todas as igrejas estão erradas. Todas as igrejas se afastaram da verdade. Pior, vou falar para você que até a Bíblia, eles falsificaram a Bíblia. Então hoje Deus está te escolhendo para ser o profeta, o novo profeta, o maior profeta que essa terra já viu. E você vai formar uma nova igreja. E tem mais, tem um livro na qual está numa tal montanha, você vai desenterrar esse livro e vai traduzir esse livro, e é esse livro que é a palavra de Deus pura, porque a Bíblia que eles estão pregando aí está prostituída. Foi assim que surgiu a igreja dos santos dos últimos dias. Uma experiência espiritual. Eu acompanhei um caso de um homem que estava orando no monte, e que um profeta falou para ele: ó, Deus está te dando uma nova família. Sabe o que ele fez? Ele já estava meio brigado com a esposa dele, chegou lá, pediu o divórcio, e já foi. Nem toda experiência espiritual é de Deus, você tem que entender isso. E nenhuma experiência espiritual pode superar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a nossa regra de fé, a nossa autoridade de fé, e ela tem que ser a nossa base para julgar essas experiências na qual nós estamos vendo. Segundo, para que eu possa ter essa consciência, eu tenho que conhecer ela. E como é que eu conheço ela, pastor? Lendo. Aí você pode falar assim para mim: pastor, mas eu tenho uma dificuldade. Tenho uma dificuldade de ler a Bíblia. Quando eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu fico zonzo. E eu dá vontade de dormir. Você sabe por que dá vontade de dormir? Porque a Bíblia, ela não é um livro comum. Ela é um livro incomum. Coisas comuns você faz porque é comum. Mas quando é incomum, o que você tem que fazer? Você tem que se adaptar. Porque a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. Você começa por aí. Se é a palavra de Deus, quando você se propõe a ler a Bíblia, você está se propondo a ouvir aquilo que Deus vai falar. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós tratamos a Bíblia como cardápio de restaurante. Já viu? Você vai num restaurante, você não escolhe o que você não quer, não é? Você escolhe o que você quer.
cuidado, o camarada vai te trazer macarrão. Não, não foi isso que eu pedi. A gente encara a Bíblia dessa forma. Por isso que a gente só fica no Salmo 23, gente. Salmo 91. Não é mesmo? Naquela palavra do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas a gente não pode, irmãos, encarar a Bíblia dessa maneira. Nós temos que encarar a Bíblia como a comida da mãe. Quem aqui já comeu a comida de mãe? Você viu a sua mãe? Né, irmã? Você faz comida para o seu filho, arroz, feijão e ovo. Aí o seu filho chega para você e fala: mãe, eu estou enjoado de comer. Aí o que a nossa mãe fala? É o que tem para hoje. Irmão, eu não sei se você está gostando da palavra, mas a palavra que eu estou dando aqui é comida de mãe. É o que tem para hoje. Ah, mas eu queria uma palavra de vitória. É o que tem para hoje. Coma. Agora, você já parou para pensar que a comida da mãe é que sustenta? Pega um ovo de um restaurante e coma um ovo que a sua mãe fez. Qual que é o melhor? Parece que o ovo de restaurante é formado em laboratório. Nem parece ovo. Agora o ovo que a sua mãe faz, eu não sei qual que é a especialidade da sua mãe, mas eu tenho certeza que se tem uma coisa que a mãe faz muito bem é ovo. Gemada, omelete, faz com ovo. Meu Deus, que ovo gostoso. Ô mãe, você não pensa em vender ovo na rua, não, porque esse ovo vai fazer sucesso. Porque comida de mãe, gente, é que sustenta. Você só está vivo hoje porque você teve comida de mãe. A gente precisa enxergar a Bíblia como comida de mãe. Ah, pastor, mas tem uma palavra lá que machuca o meu coração, fala tanto comigo para eu mudar. Então mude, porque é comida de mãe. Ah, pastor, eu não gosto daquela palavra que Jesus fala que eu tenho que virar outra face. Tem que virar, porque é comida de mãe. Ah, pastor, eu não gosto quando a Bíblia diz que eu tenho que perdoar o meu irmão. Liberar perdão, mas ele me feriu, ele me prejudicou, ele puxou o meu tapete, e eu quero que ele se perca. E que Jesus fala? Perdoa, libera perdão. E até em amar. Porque o amor bíblico não é sentimento. O pessoal confunde amor com sentimento. O amor bíblico é atitude. Sabia que amar é atitude? Tem uma pessoa que não vai com a sua cara. Aí você está lá no lado dela, abraçando ela. Se ela precisar de alguma coisa, eu vou fazer o melhor para ela. Ela não merece, por isso, o amor é isso. Primeira qualidade que Paulo fala do amor lá em 1 Coríntios 13, qual que é? O amor é o quê? O amor é lindo, é isso que Paulo fala? O que Paulo fala? O amor é? Primeira qualidade que ele escreve, sofredor. Quem ama, sofre. Pastor, gente, sofre. Pastor chora. A pior tristeza de um pastor, vou confessar aqui, a pior tristeza de um pastor é o pastor ver a sua potencialidade, aonde você pode chegar, e você fica dando desculpa para você mesmo, dizendo que não é capaz, que não consegue, fica se fechando em algumas atitudes terríveis, sendo que o pastor já viu em você a potencialidade, aonde você pode chegar. Isso é uma dor, irmãos, é uma tristeza, mas eu não desisto. Você não desiste, por quê? Porque a gente ama. A maior expressão de amor que eu tenho na minha vida, assim, de exemplo, é amor de mãe. Já viu lá no presídio? Quem é que vai lá no presídio? A maioria é mãe. E já chega na mãe, é bonito ver isso, porque a mãe chega e fala assim: eu creio na mudança do meu filho. Mas seu filho errou, seu filho fez crime, e como é que... Não, pode todo mundo desacreditar nele, mas eu creio que ele vai mudar. Eu estou aqui porque eu sou o ponto da esperança dele mudar. É isso que nós temos que ter, e a Bíblia diz que nós temos que ter esse amor. Não, para melhorar a nossa vida, o nosso amor tem que ser que nem de Cristo.
Como é que Cristo nos amou? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O mundo vos conhecerá quando vós amares uns aos outros. Como é que Ele nos amou, irmãos? Dando a sua vida por nós. E muitas vezes nós não chamamos a atenção no mundo e a gente fala, por quê? Porque a gente tem que ter projeto. Não, a gente tem que fazer isso. Não, a gente tem que fazer aquilo. Não, não é projeto, irmãos. Sabe qual que é o segredo de chamar a atenção do mundo para o amor de Deus? É quando eu começar a amar você e você começar a me amar como Cristo nos amou. Não é uma boa comida de mãe isso aí? A gente sai até tonto daqui, né? Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Mas é o que está na palavra. E o nosso prazer tem que estar na palavra, irmãos. Então, primeiro eu tenho que conhecer. Segundo, eu tenho que meditar. O que é meditar? A palavra meditar no hebraico é mastigar. Você mastiga a comida que você come? Quando você vai no churrasco, tem gente que engole, né, a carne inteira. Parece que vai faltar comida. Gente, não faça isso. Medite. Pega aquela picanha, contrafilé. Começa a mastigar para você ver como que é gostosa essa carne. Começa, meu Deus, mas que carne. Que carne. Começa a mastigar. A palavra de Deus é a mesma coisa, irmãos. Você não pode ler a palavra de Deus como você lê um livro. Eu quero ler o livro e terminar. Não, tenha paciência. Pega o Salmo primeiro e começa a meditar. E o que é meditar, irmãos? Meditar é você extrair essa palavra para a sua vida. É o que nós estamos fazendo aqui. Não vou andar, não vou me deter, não vou me assentar. Na verdade, eu vou me alimentar e ter prazer na palavra de Deus. Isso é meditação, é você meditar, é você tirar para a sua vida. E sabe o que vai acontecer? Quando você começar realmente a meditar na palavra de Deus, Deus vai começar a revelar coisas para você, na palavra dele. E ó, Deus vai começar a revelar para você coisas assim que não está escrito em nenhum livro. Em nenhum livro de teologia, em nenhuma faculdade, Deus vai revelar é para você. Por isso que Jesus ele faz aquela oração dizendo, Pai, graças te dou, porque tudo isso você não revelastes aos sábios, mas revelastes aos pequeninos. Deus poderia revelar tudo isso, irmãos, para os sábios, os presidentes, os doutores, mas não, Deus está revelando para cada um de nós. Olha que tesouro. E sabe o que vai acontecer? Eu tenho uma palavra profética aqui. Deus vai começar a revelar coisas para você. E você vai chegar no pastor Giovanni, eu tenho que pregar. Você me libera para pregar numa terça, numa quinta, porque o que Deus revelou para mim, ó, vai abalar tudo aqui, porque Deus colocou um tesouro em mim. Por isso que Paulo fala que nós somos vasos de barro, onde Deus deposita o seu tesouro. Sabe o que eu estou vendo aqui, irmãos? Eu estou vendo que Deus quer depositar o seu tesouro em você, mas você precisa se preparar. Você precisa se limpar. Ler a palavra de Deus é a mesma coisa quando você vai ter um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você não tem que vir de qualquer maneira. Você não pode vir de qualquer maneira. Você tem que se purificar, você tem que pedir perdão, você tem que se reconciliar, você tem que pedir perdão para as pessoas. Depois aí você está apto a receber aquilo que na qual Deus tem reservado para você. E vão ser coisas, irmãos, que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar os seus negócios, vai mudar. Porque o Senhor, Ele tem prazer quando eu e você temos essa atitude de buscar a Ele, primeiramente, de todo o nosso coração. Glória a Deus.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aonde está o seu prazer? Aí você chega e diz assim: ah, pastor, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Mentira. Você está mentindo para você mesmo. Quanto tempo você fica no celular? Tem alguém aqui que pega ônibus? Quem pega ônibus aqui todo dia? Não, o ônibus é o melhor lugar para você ler a Bíblia. Baixa a Bíblia no celular. Opa, eu vou meditar aqui hoje. Pega um foninho, coloca aqueles louvores abençoados, faz um culto aqui dentro, irmão. Faz um louvorzão lá no ônibus, não precisa cantar alto não, é em espírito. E começa a orar em espírito. Começa a orar dizendo: Senhor, salva todas essas pessoas que estão aqui. Salva o motorista, salva o cobrador, salva essa pessoa que está no meu lado, salva esse pessoal que está falando mal aí, ó. Salva todo mundo, Senhor. Glória a Deus. E qual é o resultado de um homem abençoado? Quando eu começo a meditar na palavra de Deus, eu sou como uma árvore e sou plantado junto à corrente das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, você se transforma em uma árvore em que na qual está passando por um processo, e nesse processo, no tempo certo, na hora certa, Deus vai começar a manifestar na sua vida os frutos, na estação própria. Não estou dizendo que quando você cumprir isso, amanhã vai dar tudo certo. Não, tem um processo, tem um aprendizado, vai ter situações em que na qual vão fazer você desistir, vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter a fúria do inimigo na sua vida, mas aguenta firme, porque vai chegar a estação própria para você, e nessa estação própria, você vai ser honrado, você vai ser o canal de Deus, de bênção na vida das pessoas, porque o que é o fruto, irmãos? O fruto nada mais é do que uma manifestação daquilo que Deus já está fazendo na minha vida, em que na qual as pessoas estão nos enxergando e estão dizendo: está aí um homem de Deus, está aí uma mulher de Deus, olha o fruto, olha o que eles estão manifestando, está manifestando amor, está manifestando a alegria, está manifestando a paz, está manifestando a longanimidade, é homem de Deus, é mulher de Deus, vamos respeitar, vamos pedir ajuda, vamos ficar nele, porque ele é um homem próspero, ela é uma mulher próspera, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Por que vai ser bem sucedido? Porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Por que ele é bem sucedido? Porque ele não se detém no caminho dos pecadores. Por que ele é bem sucedido? Ah, eu já sei por quê. Porque ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas então o que ele faz? Ele tem uma prioridade. E não é prioridade, é um prazer, deleite. Ele ama. Você quer conversar com ele? Quer agradar ele? Fale da palavra de Deus para ele. Ah, mas eu pensei que ele gostava de futebol. Não, você quer? Palavra de Deus. Futebol é segundo plano. Ah, mas eu pensei que ele gostava de livros. Não, mas você quer? Fala da palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus. Fala de alguma coisa de Deus para ele, você ver. Ele começa a chorar. Ele começa a dizer: não, é verdade. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e medite de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Vem a luta, é a palavra de Deus. Vem a tentação, é a palavra de Deus. Tudo, irmãos, nós iremos vencer pela palavra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Que você possa sair daqui
com esse coração queimando e com esse desejo de conhecer mais a Deus pela sua palavra. Amém? Abba, Pai, Paizinho, em que na qual nós podemos te chamar, porque nós recebemos a adoção mediante o teu Espírito Santo. Abba, Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor querido, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a nossa proteção para não pecar. Ensina-nos, Senhor, a guardar ela no nosso coração para não pecar contra ti. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, ó Pai, pela tua palavra. E vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos, Senhor, pelas veredas eternas, pelos caminhos eternos. Senhor, aqui tem pessoas em que na qual chegaram aqui, ó Pai, chegaram tristes, chegaram com dores, chegaram com decepções, procurando uma orientação, procurando uma direção. E eu creio, Senhor, que tu tem dado a direção a elas. Aqui nós recebemos, ó Pai, conselhos maravilhosos, para que na qual nós possamos ser abençoados. Que nós possamos, Senhor querido, ser abençoados pela nossa vida. E que nós possamos ter prazer em ti. Que aqui não seja um peso, que aqui não seja uma tristeza, que aqui não seja uma necessidade, mas o motivo em que na qual nós possamos estar aqui é porque nós amamos esse lugar, nós te adoramos, nós temos prazer em ti. Nós te amamos, Senhor. Xará, bererecai. Nós amamos a tua palavra. Nós andamos conforme a tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes desprezá-la. Perdoa, Senhor, por muitas vezes não valorizar, Senhor querido, o que ela tem nos dito. Mas hoje nós iremos sair daqui, Pai, tendo esse desejo de conhecer a Ti, de conhecer os Teus caminhos, de conhecer, Senhor, os Teus princípios, através da palavra de Deus, da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aqueles que receberam a palavra nessa noite, uma palavra viva, uma palavra poderosa, estenda a mão para o pastor Saulo e diga comigo: Pastor Saulo, Deus te abençoe. Volte sempre aqui. Glórias a Deus, igreja. Uma palavra viva, rema, de exortação aos nossos corações nessa noite. Que Deus possa nos abençoar a cada dia mais. Vamos estar dando e caminhando ao término do nosso culto. Dizimistas, confiram o seu nome no telão e vamos estar fazendo uma oração para podermos ir às nossas casas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, mais uma vez, Deus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, louvando o Teu nome, Senhor, agradecendo, Pai, por mais uma noite poder estar na Tua presença, Senhor, ouvindo da Tua palavra, engrandecendo ao Teu santo nome, Senhor. Senhor, agora, Pai, leva-nos, Senhor, em paz, leva-nos em segurança, Senhor, livrando-nos perante o caminho, Deus. Esteja conosco, Pai, dê-nos uma noite abençoada, Senhor, um final de semana cheio da Tua presença, Pai. Senhor, guarda-nos, Deus, esteja conosco, Pai, e continue nos abençoando, é o que eu oro e peço em nome de Jesus. Domingo, às 18 horas, nosso culto da família, convide alguém, venha para a casa do Senhor, amém? Faz assim com a sua mão.
que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja presente nessa noite. Digamos todos juntos, amém. Fecha tua mão, cerra teu punho, do tamanho da tua fé, brade conosco. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Está encerrado.